E aí pessoal, tudo bem? Com vocês então, o professor Fernando, e hoje nós vamos falar do fim do segundo reinado, a crise que aconteceu no segundo reinado. No seu material didático, página 38 a 47, lá embaixo sempre tem a página, anota no seu caderno para consultar o material depois. Na aula passada a gente terminou falando da lei de terras, e essa lei ela vai acabar sendo importante para a gente falar da questão indígena daqui a pouco, e também da questão da abolição da escravatura. Então vocês têm que lembrar que essa lei ela vai incentivar a concentração de terras nas mãos dos grandes fazendeiros e ela vai privar os mais pobres de conseguirem acesso à terra, porque para você tomar posse você tinha que comprar, e só quem conseguia comprar, legalizar, eram os grandes fazendeiros, aqueles que tinham muito dinheiro. O Dom Pedro, então, ele vai começar a sofrer uma série de pressões. A primeira questão que vai levar ao declínio e o fim do Império vai acontecer justamente com a Inglaterra, grande parceira comercial do Brasil ao longo da história. Porém, desde 1808, a Inglaterra interferia muito na política brasileira para manter os tratados de comércio, aqueles tratados que o Dom João tinha assinado, e principalmente a abertura dos portos para as nações amigas. A Inglaterra ela vai acabar pressionando o Brasil um pouco mais a partir do momento em que o embaixador inglês chamado William Douglas Christie vem para cá. O Christie ele vem enviado com a missão de fiscalizar o Brasil para ver se realmente o Brasil acabou com o tráfico negreiro e de dar uma apertada no cerco, porque o Brasil tinha proclamado a tarifa Alves Branco, que invertia a situação. Até então, os produtos ingleses eles pagavam impostos mais baratos do que todos os outros produtos que entravam no Brasil, inclusive os produtos nacionais. Então, eles acabavam sendo mais baratos e vendiam mais. E o Dom Pedro, junto com seus ministros, decidiu por essa tarifa do Alves Branco, que foi um homem chamado Alves Branco que declarou, que elaborou a proposta e por isso ela levou o nome dele. E aí essa tarifa ela fazia com que os impostos sobre os produtos nacionais fossem mais baixos do que os produtos estrangeiros. A ideia era fortalecer realmente a economia nacional, a produção de produtos dentro do Brasil. Então, fortalecer a nossa economia, os nossos produtos. Com isso, a Inglaterra começa a pegar um pouco mais firme em cima do Brasil. E o William Douglas Christie ele começa a fazer uma série de cobranças ao Dom Pedro, principalmente ele chega e já arruma um problema com o funcionário da alfândega, ele exige que o Dom Pedro solte alguns funcionários dele que tinham cometido alguns crimes, baseado no direito lá da extraterritorialidade, que tinha sido assinado pelo Dom João VI, de que se os ingleses cometessem crimes no Brasil, eles só poderiam ser julgados na Inglaterra. Aí quando chegava lá, eles não eram julgados. O Brasil também vai ter que pagar uma indenização que o Christie começa a exigir de um navio que naufragou aqui no Brasil, perdeu toda a carga, e aí o governo brasileiro tinha que arcar com a indenização para a Inglaterra, e aí o Dom Pedro acaba pagando essa indenização, mas expulsa o imperador. E isso faz com que o Brasil rompa relações diplomáticas com a Inglaterra temporariamente. Na política externa, o Brasil ainda vai ter sempre muitos atritos com seus vizinhos, né? O Brasil sempre intervia de forma direta ou indireta nas políticas dos seus vizinhos. Numa dessas intervenções, por exemplo, o Brasil vai acabar interferindo dentro do Uruguai, que já não era mais parte do Brasil, mas era um parceiro comercial e às vezes um rival. O Brasil ele vai ficar de olho na eleição, que vai acontecer entre o Partido Colorado, que era a oposição, apoiado pela Argentina, que naquele momento a Argentina era governada por um governo rival ao governo brasileiro, os federalistas, e o Partido Blanco, que era o governo do Uruguai e que na teoria deveria ser apoiado pelo governo brasileiro. Mas o Partido Blanco acabou sendo aliado do governo paraguaio, que naquele momento era meio que rival do governo brasileiro, por conta do Rio da Prata, que o Paraguai era o único rio que o Paraguai usava para ter acesso e escoar suas exportações para via mar. E o Paraguai era um país desenvolvido e estava usando muito o rio para poder fazer suas exportações. E vivia entrando em atrito com o Brasil para ver quem tinha direito de navegar ou não no rio. Então, o governo brasileiro, prevendo problemas com o Paraguai, acaba apoiando o Partido Colorado, mesmo sendo rival do governo argentino também. Isso faz com que o Paraguai fique descontente, porque eles começam a ver que, como as eleições são vencidas pelos colorados, vai surgir uma aliança entre Uruguai, Argentina e Brasil, e o Paraguai vai ser deixado de lado e principalmente sem acesso ao mar para escoar suas exportações. Por isso, o governo paraguaio, que era liderado pelo presidente Solano Lopes, em 1864 acaba invadindo o Mato Grosso do Sul. Essa invasão do Mato Grosso ela vai acontecer justamente porque o governo paraguaio eles não concordam com a postura do governo brasileiro. O governo brasileiro não faz nada de início, mas por quê? Porque eles estavam esperando para ver qual que ia ser a reação da Argentina e do Uruguai, porque se esperava que a Argentina e o Uruguai fossem apoiar o Paraguai.
Porém, o que acontece? O governo paraguaio ele fica sozinho nessa invasão contra o Brasil e acaba também declarando guerra contra a Argentina. Então, no mesmo momento, o Paraguai vai guerrear com o Brasil e com a Argentina. Em 1865, eles declaram guerra à Argentina e o governo brasileiro se senta com o governo da Argentina, com o governo do Uruguai e forma a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança do Sul, né, da América do Sul. Então guarda bem que essa é a Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai. Você vai ouvir falar de outra Tríplice Aliança mais para frente nos seus estudos, então não confunde. Essa Tríplice Aliança, então, ela começa a sofrer bastante com o Paraguai, que era muito desenvolvido perante essas outras nações na época, que precisavam ficar comprando produtos de outras nações, principalmente armamentos, e que ainda não tinham um treinamento muito bom em cima dos seus soldados. Pra vocês terem uma ideia, o Paraguai conseguiu resistir ao exército das 3 nações juntas em uma trincheira. Foram 20 mil soldados brasileiros, argentinos e uruguaios que foram mortos pelos paraguaios. Por isso, o nosso imperador, Dom Pedro II, vai acabar convocando o Marquês de Caxias, futuro Duque de Caxias, para organizar o exército e procurar políticas que fizessem com que o nosso exército conseguisse vencer o exército do Paraguai, até porque os argentinos e uruguaios não estavam enviando tantos soldados. O Marquês, então, ele vai convocar uma nova campanha chamada Voluntários da Pátria, onde as pessoas, os brasileiros, deveriam servir ao exército para lutar na Guerra do Paraguai. Quem fosse proprietário de terras podia ser substituído por alguns escravos, no mínimo 5 até 10. E aí o que acontece? O exército brasileiro começa a ganhar contingente militar muito rápido. Por quê? Porque dentro da campanha dos Voluntários da Pátria, o negro, o escravizado que decidisse participar do exército, ele se tornava um escravo da nação. Então, se ele voltasse vivo da guerra, ele seria libertado. Então, muitos escravizados acabavam até fugindo das fazendas para poder participar do exército. Então, os números dos nossos soldados cresceram muito rápido e o Brasil conseguiu vencer a guerra. Isso mesmo depois da Argentina abandonar o Brasil em 1868 e o Brasil acabou então vencendo o Paraguai em 1870, 2 anos depois, e exterminando 50% da população adulta masculina. O Paraguai, que era uma grande potência na época, acabou ficando muito atrasado e perdendo basicamente todas as suas indústrias, isso por conta do arraso que o Brasil fez na sua economia após a guerra. Dentro do Brasil, nós vamos ter alguns problemas que é o enfraquecimento interno, alguns fatores que levaram ao cansaço, ao declínio do Império e ao fim do governo do Dom Pedro II. O primeiro deles foi o abolicionismo. Esse processo começou a ganhar cada vez mais força, principalmente depois da Guerra do Paraguai, porque os soldados brancos começaram a apoiar os soldados que eram ex-escravizados. Porque imagine, esses soldados lutaram na guerra, foram bravos para conseguir sua liberdade, para defender o Brasil. Quando eles voltaram, a escravidão continuava existindo. Eles estavam livres, mas os seus colegas, os seus parentes, os seus irmãos continuavam sofrendo com a escravidão. Então eles começam realmente a se unir aos soldados brancos, os soldados que já eram livres antes deles, e começam a defender realmente o abolicionismo. Essa ideia vai ganhando cada vez mais força, mas o governo sabia que não dava para acabar com a escravidão de uma vez, eles precisavam ir com calma, porque os fazendeiros poderiam não aceitar muito bem o prejuízo financeiro de perder todos os escravizados de uma vez. Então, com medo do que os escravizados poderiam fazer numa revolta e com medo do que os fazendeiros podiam fazer por perder esses escravizados, o governo decidiu fazer uma abolição lenta e gradual, de forma que os fazendeiros recebessem algum benefício e os escravizados recebessem a sua liberdade. Para isso, o governo já vinha há muitos anos fazendo uma série de medidas, mesmo que a contragosto, como a medida do fim do tráfico negreiro, e também fazendo leis que agradassem aos fazendeiros, como a lei de terras, que acabou beneficiando mais os fazendeiros e impedindo que os mais pobres e que os ex-escravizados, os imigrantes, tivessem acesso a terras, porque eles tinham que comprar. Então o governo vai concedendo sempre leis para ajudar no fim da escravidão, mas também de forma a acalmar os fazendeiros. Por exemplo, em 1871 eles vão declarar a Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre ela libertaria todas as crianças que nascessem a partir da promulgação dessa lei. Porém, essas crianças só seriam realmente livres após os 21 anos, depois de trabalharem na fazenda, para pagar os prejuízos que o fazendeiro teria com a libertação desse escravizado que seria liberto. Em 1885 foi aprovada também a Lei dos Sexagenários. Então, todo escravizado com mais de 60 anos estaria liberto a partir daquela data. O problema é que quase nenhum escravizado chegava a essa idade. Era muito raro eles conseguirem chegar aos 60 anos com saúde e principalmente vivos. Por quê? Porque eles viviam sofrendo maus tratos. Quem conseguia normalmente eram as sinhás, que eram as mulheres escravizadas que trabalhavam dentro das casas, ajudando a cuidar das crianças, limpando casa e fazendo comida.
Elas também sofriam maus tratos, mas eram menos diante dos povos que trabalhavam nas fazendas ou dos escravos de ganho. Em 1888, enquanto Dom Pedro estava fora, a sua filha, futura imperatriz, a princesa Isabel, acabou assinando a Lei Áurea, que acabou com a escravidão. O problema da Lei Áurea é que muitos dos escravizados não tinham nem para onde ir, não podiam ficar na fazenda e também não tinham para onde ir saindo da fazenda. Por quê? Porque a lei só acabou com a escravidão, ela não preparou uma estrutura para receber esses ex-escravizados. Então os abolicionistas começaram a questionar e pedir escolas para essas pessoas, reformas, como a reforma agrária, para eles poderem ter acesso à terra, poder plantar, colher e se alimentar, para eles poderem ter acesso ao terreno para construir uma casa, para poder construir um negócio. Só que nada disso foi feito, então essas pessoas foram ficando da própria sorte. Para piorar, as teorias racistas da época falavam que por eles serem negros, por eles terem um tom de pele mais escuro, eles eram atrasados. Olha que absurdo! E aí o que acontece? As teorias científicas defendiam que os brancos tinham que ser empregados e os negros deixados de lado, porque eles iam atrapalhar no desenvolvimento da empresa, no desenvolvimento da fazenda. Então esses recém-libertos não conseguiam emprego e acabou ampliando a desigualdade, a fome e principalmente eles não tinham nem onde morar. E aí com o tempo vão surgir os cortiços, vão surgir as favelas, porque era um meio que eles tinham para poder se acomodar. Outro povo que vai sofrer bastante são os nativos, os indígenas. Os indígenas, desde o período colonial, eles eram tidos como um povo atrasado, que precisava ser educado, catequizado e incorporado na sociedade. O governo chegava até a forçar eles a fazerem catequese para poderem ser civilizados e participar da sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, com a lei de terras a situação ficou ainda pior, porque como a lei de terras determinava que qualquer terra particular tinha que ser regularizada, pagando a posse dela, pagando os documentos, os nativos viviam em comunidade, então tudo que eles produziam era para sua alimentação, para sua subsistência e pouco era para gerar dinheiro e conseguir lucro, ou seja, quando a lei de terras veio, eles não tinham dinheiro para comprar o terreno das suas próprias aldeias, então muitos deles acabaram ficando sem terras também e acabaram sendo despejados das suas próprias aldeias por fazendeiros que compraram as terras e se apossaram daquilo para poder fazer plantações. Então esses nativos também sofreram bastante nesse período. Tudo isso vai desagradando a população. Situação essa que vai ser piorada com o tempo, porque o Dom Pedro ele começa a perder o apoio dos grandes pilares da elite, que ele já tinha perdido das camadas populares. Então a questão religiosa é o primeiro dos apoios que ele perde. Devido ao padroado, que era uma das leis que tinha na Constituição da Mandioca, tudo que o Papa decidisse só poderia vigorar no Brasil se o imperador aprovasse. E aí o Papa Pio IX ele começa a exigir que os bispos executem as coisas que ele está pedindo. E quando os bispos fazem isso e desobedecem ao imperador, eles acabam presos. Então o imperador começa a perder o apoio da igreja. O apoio do exército ele começou a perder após a Guerra do Paraguai. Primeiro por conta dos ex-escravizados, que eram soldados negros que conseguiram sua liberdade, e também os soldados brancos, que começam a ver nas repúblicas mais reconhecimento para os soldados do que havia no Império. Então eles começam a dizer que na República eles seriam mais valorizados, então muitos deles começam a se dedicar a apoiar o republicanismo e menos o império, principalmente o positivismo, que falava da ordem e do progresso. Então ele começa a perder também o apoio do exército. O apoio dos fazendeiros ele perde com a abolição da escravatura. Ele nem estava aqui, não foi culpado, mas os fazendeiros começam a tirar o seu apoio do império com medo do que a princesa Isabel poderia fazer junto com o marido dela, o conde de Leão, quando eles fossem os líderes do Brasil, quando Dom Pedro falecesse. Então, nesse momento, começa uma série de planos entre os republicanos para ver como é que eles iam tomar o poder, como é que ia ser feita a transição. Até que, devido ao desentendimento entre o Marechal Deodoro da Fonseca e o genro do Dom Pedro II, o Conde de Leão, acaba sendo proclamada a República em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E agora eu vou explicar para vocês as atividades. E aí pessoal, vamos para as nossas atividades da aula de hoje. Então na questão 1 vocês têm que falarem o que foi, e quais as consequências da questão Christie, o que motivou e quais as consequências dela. Na questão 2 vocês têm que descrever como funcionava a campanha Voluntários da Pátria e como que ela auxiliou o nosso exército a vencer a Guerra do Paraguai. A questão 3 é de assertivas, então vocês têm que avaliar as assertivas sobre as leis de abolição e marcar a alternativa que traz apenas as verdadeiras. Na questão 4, vocês têm que descrever como que a questão religiosa, a questão militar e a abolição da escravatura contribuíram para a proclamação da República, ou seja, para o fim do Segundo Reinado. Bons estudos!